Quilômetro 11.200. Chegamos em São Paulo, uma das cidades mais populosas do mundo. Como qualquer grande metrópole, São Paulo enfrenta grandes desafios associados à infraestrutura, desigualdade social, aumento da pobreza, violência e impactos ambientais negativos. Segundo dados do G1 e Data Favela, São Paulo conta com 1.747 favelas. São mais de 3,5 milhões de pessoas vivendo em condições de vulnerabilidade social. Por outro lado, os índices de desemprego vêm diminuindo na economia mais importante do país. Com um PIB de 603 bilhões de dólares, o estado de São Paulo se posiciona como a 20ª maior economia do mundo, sendo maior que países como Polônia, Suécia, Bélgica, Dinamarca, Noruega e Argentina, segundo dados do Banco Mundial. E aqui nos encontramos com diversos especialistas e iniciativas de diferentes segmentos para falarmos sobre soluções ambientais e sociais. Você sabia que a ONU lançou em 2015 os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? E quando falamos desses ODS, já tem muita gente trabalhando pela chamada Agenda 2030. ODS 1. Erradicação da pobreza. Eu sou Renata Quintela e sejam muito bem-vindos ao Instituto A Nossa Jornada, que nasceu no dia 5 de junho de 2013, quando eu saí nas ruas pela primeira vez com a pergunta: o que eu posso fazer por você agora? Hoje o Instituto é um gigante, atuamos nas ruas e comunidades de São Paulo, cuidamos da gestão social de alguns projetos, atuamos na África, no projeto Níger e também cuidamos da segurança alimentar de várias aldeias indígenas. ODS 2. Fome zero e agricultura sustentável. A Embrapa nasceu para resolver os problemas do setor produtivo na tropicalização da agricultura brasileira. Então foi nesse contexto, na década de 70, que a Embrapa surgiu para resolver realmente os problemas, as dores dos setores produtivos e realmente fazer essa agricultura que a gente tem no Brasil, ela ser pujante. Então a gente saiu de um importador de alimentos para um exportador de commodities. É nesse momento que surge a Embrapa. ODS 3. Saúde e bem-estar. Bem-vindos à Cabelegria, uma organização da sociedade civil que, através de doação de cabelo, confecciona e distribui perucas para pacientes com câncer de todo o Brasil. ODS 4. Educação de qualidade. Bem-vindos a Viva Lá. Nós realizamos expedições em unidades de conservação brasileira em profunda conectividade com as comunidades tradicionais, fazendo com que as pessoas conheçam a cultura e deixem recurso e dignidade por todos os lugares que elas passam. E ainda trocamos uma ideia com Gustavo Cerbasi sobre educação financeira. Gustavo, quando nós falamos de ESG, o pilar S social, um dos grandes desafios é a educação financeira. Como você vê esse cenário nos próximos anos? Bom, o cenário é fantástico porque agora a gente não depende apenas de escolas, não depende apenas de uma fonte de informação que seja dirigida para a sociedade para que autonomia, conhecimento, dados, informação sejam absorvidos por quem precisa. Podemos usar redes sociais, usar tecnologia, usar conectividade para que o conhecimento possa ser transmitido a quem precisa e uma certa coordenação social, um trabalho coletivo seja aproveitado para que conhecimentos individuais sejam somados e colocados em utilização para benefício da sociedade. É um momento muito interessante usar tecnologia, inteligência artificial, conectividade, para não só transmitir, mas provocar transformação através do conhecimento. ODS 5. Igualdade de gênero. Somos a Gema Consultoria, apoiamos empresas a avançarem na agenda de diversidade, inclusão e direitos humanos. A Gema nasceu em 2020, a partir da junção das experiências de 4 sócias que tinham trajetórias complementares no compliance, na defesa dos direitos das mulheres, no combate ao racismo. A partir dessas experiências, a gente identificou que as organizações precisavam, tinham vontade de desenvolver programas estruturados para atacar essas questões. E
faltava a elas ferramentas para atacar essas questões. Então, a partir da nossa experiência nessas diferentes áreas, a gente montou o que a gente chama de Programa de Compliance e Equidade. Somos a ESEC, uma consultoria 100% nacional que promove o desenvolvimento de líderes, empresas e conselhos de maneira única. Nossa jornada começou há 15 anos com a construção de reputação e credibilidade no mercado de gente. Montagem de conselho, busca e seleção de executivos, desenvolvimento de programas para liderança, para diagnóstico de cultura, para questão digital, mas sempre pensando no impacto ao final, para a sociedade e para a organização privada. Jandaracy Araújo. As principais barreiras ainda para que as mulheres tenham pleno acesso aos seus direitos ainda está muito no modelo de construção da sociedade. A gente está falando muito mais de comportamental do que legal. Então, na verdade, o grande problema é uma mudança de mentalidade da nossa sociedade. A gente precisa rever como nós convivemos e aí a gente precisa falar do sujeito universal, que é o homem, né, que a gente costuma chamar de sujeito universal, não é a maioria, mas ainda é quem está nas posições de poder e toma a maior parte das decisões, seja no setor público ou seja no setor privado. Então, em termos de direitos, a gente olha, do termo legal, a gente tem uma política de desenvolvimento estruturante que permite mais acesso, mas, no entanto, o comportamento ainda precisa ser revisto. Então, acho que essa jornada de educação e reeducação é o mais importante para que a gente garanta o pleno acesso aos direitos e que a gente tenha equidade entre homens e mulheres. ODS 6, Água Potável e Saneamento Básico. Estamos no Pacto Global da ONU, estou aqui com Rubens Filho, que é gerente de meio ambiente, e aqui nós conversamos muito sobre conservação de ecossistemas e aquecimento global. Rubens, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul tem total relação com o aquecimento global e também a conservação, né, de infraestruturas e a conservação de biomas. Como você vê esse cenário? Infelizmente, hoje eu diria para você que o Rio Grande do Sul, né, ele é uma vítima de uma crise global climática sem precedentes. E é uma crise que, infelizmente, ela foi constantemente alertada por relatórios do IPCC, né, que é o nosso relatório de clima, também durante as COPs, que é a Conferência do Clima, e por painéis também criados pelo governo brasileiro. Isso exigiria do Rio Grande do Sul uma preparação muito mais incisiva do ponto de vista de infraestrutura. A infraestrutura cinza, que a gente pode falar, por exemplo, os diques, as represas, né, e também a infraestrutura verde, por exemplo, criar parques para servir como alagamentos, né, durante esses períodos e criar outros cenários. Então, quando a gente fala de aquecimento global, crise climática, obviamente a gente precisaria de um trabalho já feito lá atrás do que a gente chama de adaptação climática, né? Tanto pelos governos dos municípios e do estado, mas também um melhor letramento, né, para a população sobre o que iria acontecer e também uma melhor preparação das empresas, né, para que isso não ocorresse e não impactasse também o setor produtivo. E é isso aí, pessoal. Existem novos alertas em relação ao sul do Brasil e sudeste. Estamos falando de Santa Catarina, Paraná e aqui no estado de São Paulo. ODS 7, Energia limpa e acessível. A Pacto Mobility é uma inovação dentro de um projeto de inovação. Por que isso? O Grupo Pacto Energia é um grupo que atua verticalizado nas 4 áreas do setor elétrico: geração, transmissão, comercialização e distribuição. E especificamente na distribuição, onde a gente tem uma concessão no sudoeste do estado do Paraná, no Brasil, a gente resolveu transformar toda a nossa frota, que antes era a combustão, para uma frota 100% elétrica. Isso nos posicionou como a primeira e ainda única distribuidora de energia do mundo a ter uma frota 100% elétrica. E ainda conhecemos um projeto inspirador, o Litro de Luz. Bem-vindos ao Litro de Luz. Nós somos uma organização social que leva a iluminação para comunidades que não têm acesso adequado à rede elétrica por meio de soluções simples e sustentáveis à base de energia solar. A história do Litro de Luz começou lá em 2001, quando um senhorzinho lá no interior de Uberaba identificou uma necessidade que foram os apagões que a gente teve de eficiência energética em 2001. E aí ele morava numa comunidade em que tudo ficava muito escuro. E aí ele inventou que hoje em dia a gente chama de lâmpada de Mozart, que é basicamente uma garrafa PET, que ele encheu com água, um pouquinho de alvejante para não criar musgo,
e metade dela fica para fora do telhado e metade para dentro. Aí quando bate a radiação solar, ela espalha a luz dentro do cômodo, que é o equivalente a uma lâmpada de 60 watts. Então essa solução ficou super conhecida, BBC fez notícia, espalhou para o mundo inteiro, até que lá nas Filipinas, em 2011, um filipino chamado Ilac Dias viu essa solução e começou a replicar isso, porque estava tendo uns desastres naturais e também tinha muita gente que estava vivendo no escuro. E é a partir dessa solução que começou a desenvolver outras soluções e também começou a institucionalizar o movimento Leader of Light. ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico. Na comunidade do Rio Pequeno, conhecemos a organização Aqui Posso Mais. Nós nascemos no contexto da pandemia através de um grupo de executivas que pensava muito nessa ajuda humanitária, né? E o momento da pandemia ocasionou muito isso, mas sempre gerou uma inquietude sobre só doar, né? Por que só doar? Então, o Aqui Posso Mais ele foi crescendo e entendendo que ele poderia ser um gerador de oportunidades, de transformação social. Hoje a gente é um conector de oportunidades para pessoas, cidadãos que vivem algum tipo de vulnerabilidade social. Mas aqui fica a pergunta: onde estão as nossas VOVs? Nós somos a VOVs, uma plataforma de combate à solidão e geração de renda para a população 60+. Quem nos inspirou, né, o que levou a gente, foi o gatilho que deu início ao VOVs, né, foi observação e foi a solidão. Então, como que a gente enxergava os nossos idosos, os idosos da nossa família, como que eles estavam combatendo a solidão. Então foi quando eu vi que a minha mãe distribuía habilidade pelo bairro. E aí surgiu a grande vontade, né, de potencializar isso e mostrar, né, o valor que a gente tinha enxergado nas habilidades dela e impactar a comunidade, porque além do benefício pro 60+, a gente enxergou ali um caminho, uma forma de consumo mais consciente e que poderia combater a solidão dessa população e ainda gerar renda e inseri-los novamente no mercado. ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura. Quando falamos da criação de novas economias de impacto positivo, estamos falando ao mesmo tempo da mensuração de impactos. Hoje estamos com o Paulo da DIP, que é uma empresa de mensuração de impactos e também apoiadora da jornada ESG. Vocês sabiam que nós temos uma calculadora de emissões de impacto durante toda a nossa jornada? Paulo, conta para nós como uma vida cotidiana pode gerar impactos negativos na sociedade e meio ambiente. Legal. Eu acho que a primeira coisa passa pela nossa consciência sobre o nosso comportamento e nossos hábitos de consumo e nossos hábitos do dia a dia. A nossa disciplina em relação a isso, às vezes é deixada de lado pelas circunstâncias em que nós vivemos, da pressa, ou do dia a dia realmente do cotidiano. Então acho que a gente precisa ter muita atenção a isso. O meu deslocamento para cá, para a nossa conversa hoje, provocou algum tipo de impacto, porque eu tive que me mobilizar com o veículo, eu consumi água no meio do caminho. Então tudo isso tem a ver com essa dimensão do impacto sobre o indivíduo. Então se a gente olha isso na perspectiva do indivíduo, uma coisa que eu acho que é muito importante é a nossa consciência sobre nossos hábitos de consumo, mas os nossos hábitos do dia a dia, da rotina, do caminhar, do pegar uma bicicleta para ir ao trabalho, no carro, do lixo que a gente gera todo dia, que a gente não tem às vezes percepção para onde esse lixo vai, o que pode ser feito com ele, quem pode se beneficiar desse lixo. Então a questão para mim tem a ver com o nosso nível de consciência em primeiro lugar. E ainda, falamos de inteligência artificial. Estamos na Logarithm, uma organização dedicada à pesquisa em inteligência artificial. Mel, quais são os principais desafios quando nós falamos em inteligência artificial? Bom, o primeiro desafio é a gente olhar para uma regulamentação da IA, né, dentro da perspectiva que a IA ela acontece de uma forma muito veloz, né, as transformações tecnológicas acontecem de uma forma muito veloz. Esse é um desafio, né, a gente buscar uma regulamentação com uma perspectiva ética, com uma perspectiva transparente.
No campo da pesquisa, a gente trazer cada vez mais pesquisadores num campo da diversidade de pesquisadores, né? Para que a gente consiga produzir uma pesquisa de alto impacto, um impacto relevante. E Camila, quais são as principais oportunidades? As principais oportunidades é a gente acompanhar essa mudança em movimento, né? Então, conseguir experienciar o que a IA tem feito na nossa sociedade e, ao mesmo tempo, a gente consegue, com as nossas pesquisas, e tentando calibrar, né? Fazendo com que alguns ajustes aconteçam. E como os olhares são múltiplos, né? A gente está falando de pesquisadores de idades diferentes, gêneros, identidades diferentes, a gente consegue, então, ter mais riqueza para poder propor soluções. E Bernardo, fica cada vez mais claro, né, que são os humanos que são responsáveis por programar a inteligência artificial. O quanto dessa diversidade traz de riqueza para a construção de novas linhas de raciocínio em IA? Acho que o ponto da diversidade é justamente a gente trazer essa multiplicidade de pontos de vista em relação a uma mesma questão, né? Se a gente pensa em grupos minorizados, eles são provavelmente os primeiros que vão perceber os diferentes vieses que vão afetá-los, né? Então, incluir essas pessoas dentro dessa lógica, né? Trazer uma perspectiva ética, trazer um grupo diverso para discutir a questão da inteligência artificial é bastante importante para que a gente consiga perceber, né, esses pontos cegos que podem estar passando por algumas pessoas, mas que não passariam por outras. ODS 10 – Redução das desigualdades. Lembra no início da expedição que assumimos o desafio de doar 10 cadeiras de rodas? Então, essas cadeiras são coproduzidas e doadas pelo Entre Rodas. Somos o Entre Rodas e convidamos você a transformar a sua percepção em relação à pessoa com deficiência. Em 1992, eu fui convidada a fazer parte da equipe técnica de uma equipe de atletas cegos para ser psicóloga do esporte, numa época que nem se falava ainda em psicologia do esporte, quem dirá de esporte adaptado. No ano seguinte, devido aos resultados do ano anterior, eu fui convidada a compor a equipe de basquete em cadeira de rodas. Isso foi muito importante porque eu acompanhei essas equipes não somente em competições aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos e no Canadá. Conviver com atletas de outras nacionalidades me mostrou como que eles investiam no futuro das crianças e adolescentes com deficiência. Essa experiência fez com que eu começasse a desenhar um projeto juntamente com o técnico do basquete em cadeiras de rodas, e nós criamos a primeira equipe de basquetebol em cadeiras de rodas para crianças aqui no Brasil. Isso fez com que eu convivesse com as famílias, porque trabalhar com crianças ou adolescentes com deficiência é preciso entender a realidade daquela família e, com isso, fortalecer esse núcleo familiar. Em 2009, eu começo a desenhar o Estatuto do Instituto Entre Rodas e tiro esse rascunho da gaveta no ano de 2013. E assim nasce uma organização com compromisso em transformar vidas de pessoas, a partir da transformação da própria sociedade. De lá, fomos para a favela de Paraisópolis para conhecer um projeto de impacto social, o Rugby para Todos. Nós realizamos um trabalho realmente profundo de impacto durante uma trilha de crianças a partir dos 7 anos de idade. Então, nosso maior orgulho é ver o resultado de crianças que passaram por essa trilha e hoje são cidadãos exemplares para tantas outras crianças que seguem o mesmo caminho. Nós temos 3 principais frentes: o encaminhamento para o mundo do trabalho, onde jogadores de rugby, não atletas necessariamente, têm suas carreiras muito bem gerenciadas e continuam trazendo, impactando, retroalimentando a nossa cultura aqui na comunidade. Temos os atletas de alto rendimento, mais de 20 atletas vestem as camisas das diferentes seleções brasileiras, inclusive com 3 atletas olímpicas, que acordam, são realmente atletas de alto rendimento e se dedicam essa parte da vida para isso. E temos também educadores, nutricionistas, parte da nossa equipe de profissionais, hoje 9 profissionais são ex-alunos. Então eles retribuem também aqui, devolvendo o que eles aprenderam aqui nesse campo. E hoje convidamos a nossa parceira Lara Dávila para conhecer mais um projeto inspirador. A gente veio visitar a associação da Fernanda Bianchini, que faz um trabalho lindíssimo de uma escola de balé para pessoas cegas, e ela já acontece há 29 anos, é a única do mundo. Fernanda, com todos esses anos de atuação,
o que tornou a instituição cada vez mais madura para se relacionar com o mercado e também com a economia, né? Que a gente sabe que é quem acelera projetos sociais como o de vocês. Bom, com certeza foi buscando profissionalização, né, tanto da Companhia de Balé de Cegos quanto de toda a estrutura da associação, com governança e assim, para que deixem a associação de uma forma perpetuada mesmo, para que outras gerações possam se desenvolver através da arte, né? Então, sem essa estruturação profissional, a gente não conseguiria chegar nas empresas como nós estamos chegando. Então, a importância da maturidade das empresas e das organizações para conseguirem se desenvolver ainda mais, principalmente ajudando a transformar cada vez mais vidas. E é isso, quando nós falamos de cultura de propósito, nós estamos falando de uma construção de maturidade de ambos os lados. Quem está do lado de cá, desenvolvendo projetos sociais e tem que se reorganizar como modelo de negócio, e também as empresas para entender mais de perto o que é materialidade. ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Tivemos um papo muito bacana com a Ana Carla Fonseca Reis sobre economia criativa voltada para a construção de comunidades mais sustentáveis. Ana, de que forma você acredita que a economia criativa praticada dentro das comunidades pode ajudar a construção de cidades e comunidades mais sustentáveis? Eu acho muito bacana porque a gente vem percebendo cada vez mais que as comunidades são feitas das pessoas. E que quanto mais a gente rompe as bolhas nas quais a gente se encontra hoje, mais a gente aproveita aquilo que tem de mais precioso nas comunidades, que são as pessoas, né? Seus valores, sua inteligência coletiva, sua proposta, seu empenho, seu empreendedorismo. Quando a gente pensa em uma grande cidade, como é o caso de São Paulo, é muito interessante porque nos últimos poucos anos até, a percepção é menos, vamos ajudar as pessoas coitadinhas que precisam, e mais, poxa, olha só o que essas pessoas vêm fazendo, os milagres que elas vêm conseguindo concretizar ao longo das últimas décadas nos contextos mais difíceis. O que a gente aprende com elas em termos de visão de comunidade, em termos de inovações sociais, em termos de propostas para mudança de contexto? E aí, quando a gente rompe essas bolhas e efetivamente une esses saberes, esses conhecimentos, a gente consegue transformar a comunidade como um todo, que é aquilo que para a gente é mais precioso, né? Fazer com que efetivamente a cidade, o bairro, o local onde eu me encontro, seja mais propício ao bem-estar de todo mundo que lá está, e não nessa estratificação, nessa esquizofrenia que a gente vem vivendo nos contextos urbanos. E quando a gente fala de uma economia criativa vindo de dentro da comunidade e influenciando toda uma sociedade, junto com essa empatia, a gente está falando de combate ao racismo, redução das desigualdades, né? Então é muito interessante nesse sentido também, né? Sem dúvida, é a capacidade de sonhar, né, Marcelo? É algo que a gente vem percebendo muito em função dos jovens, né, do que eles nos trazem, mas também nas outras gerações. Então, como é que a gente vai resgatando aquela certeza de que eu vou conseguir ter o retorno àquilo que eu estou fazendo? Conhecemos também a Revolutec, uma startup que busca soluções inovadoras no campo da engenharia civil. A escolha pelos stakeholders influencia diretamente nas soluções e alternativas sustentáveis que a gente oferece para o mercado. Então aqui, como vocês podem ver, tem a utilização de tijolos ecológicos que são prensados manualmente, então eles não passam por processos de queima, que são colados com argamassas poliméricas, que são produtos que podem agilizar em até 4 vezes a execução de obras, além do que já são prontas, então elas têm uma redução de cerca de 95% no consumo de água, trazendo características sustentáveis super importantes. Esse aqui é um revestimento feito de micélio, que é um fungo que ele é desenvolvido com um emaranhado de hifas e depois estabilizado artificialmente, formando essas placas com características térmicas, acústicas e com esse visual super diferenciado. E não podíamos deixar de conversar com a CTE, uma organização que gera grandes impactos positivos na cidade de São Paulo através da materialização de obras inovadoras e mais sustentáveis. Quando a gente pensa no empreendimento, o CTE tem uma série de serviços que vão desde a fase inicial de concepção do projeto
até a sua operação. Então a gente desenvolve estudos específicos voltados a conforto ambiental, térmico, acústico, lumínico, passando por avaliações de ciclo de vida para identificar o impacto ambiental daquele empreendimento. A gente também faz uso de uma série de certificações ambientais nacionais e internacionais para monitorar e implementar tecnologias e inovação dos projetos e trabalha na operação, fornecendo hardwares que vão realizar o monitoramento contínuo de alguns indicadores e garantindo que na operação a gente tenha as performances que foram desenhadas para a fase de projeto. ODS 12, Consumo e Produção Responsável. Quando falamos desse ODS, estamos falando da importância da conscientização do descarte correto de resíduos, economia circular e logística reversa. Olá, somos a Natureza com História, uma consultoria que traz para dentro das empresas a realidade de iniciativas socioambientais com o objetivo de ampliar a visão e agregar valor estratégico ao negócio. Somos a Upcycle, uma empresa de consultoria e capacitação que promove a sustentabilidade desenvolvendo soluções de economia circular. No início dos anos 2000, eu e meu sócio Max trabalhávamos como executivos no Grupo Abril, ambos preocupados com a sustentabilidade das operações. Foi dali que surgiu a nossa pergunta: por que não utilizamos a nossa expertise em processos de logística reversa de âmbito nacional para ajudar outras empresas a limparem o planeta? Foi assim que nasceu a Log Reversa. Bem-vindos à Recigreen. Nós somos uma iniciativa de descarte correto de sacos de cimento, argamassa, cal e gesso. A Soma nasceu do incômodo de tentar resolver o problema todo do lixo e, ao mesmo tempo, a gente tentar contribuir com a redução da desigualdade. Então, o grande pensamento era, e se o ato do descarte pudesse ter um impacto ambiental positivo, assim como um impacto social positivo? E aí foi com isso na cabeça que a gente construiu, ou fez a Soma nascer, unindo esses dois pontos. E aí a gente criou um programa que incentiva as pessoas a criarem o hábito da reciclagem, ou seja, a, na prática, realmente reciclarem, ao mesmo tempo que elas vão acumulando pontos, ou elas vão sendo recompensadas pelo seu comportamento positivo, e aí esses pontos elas podem trocar por diferentes tipos de vantagens, ou de benefícios. E para fecharmos, conhecemos a BioReset, uma empresa de inovação dedicada ao biodesign de embalagens. Seja bem-vindo à BioReset, a nova geração do plástico. Orgânico, 100% biodegradável e feito a partir de resíduos industriais. Você sabia que dentro do conceito de hábitos de consumo mais conscientes, existe os 5 R's da sustentabilidade? Repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Quando falamos de aquecimento global, o mercado de carbono vem crescendo fortemente como uma importante solução de mercado para contribuir ao combate das mudanças climáticas. Olá, hoje a Jornada ESG está aqui com o Fábio Galindo da Future Carbon Group, que é a nossa parceira, e também nós estamos aqui para entender um pouco mais as principais tendências do mercado de carbono. Tudo bem, Galindo? Conta para nós como que está movimentando esse mercado. Primeiro, parabéns pelo Jornada ESG, Nada na vida como ter uma cabeça disruptiva, mas mais do que isso, uma ação disruptiva. Você está no trecho, está andando, está visitando os projetos, então parabéns pela iniciativa, é um prazer a Future Carbon apoiar a iniciativa. Do ponto de vista de tendências, o que está acontecendo agora no Brasil é a regulação do mercado. O Brasil está discutindo um mercado regulado e um mercado voluntário de carbono, deve vir a lei agora, nos próximos 60, 90 dias. Isso muda porque vem uma regulação para as empresas e para a sociedade. Tem uma grande tendência das empresas buscarem cada vez mais uma ambição climática de mirarem a jornada net zero, ou seja neutras até 2040, até 2050. O Brasil é o presidente do G20 esse ano de 2024, vai receber a COP. Então toda a agenda de carbono, toda a agenda climática, toda a agenda de negócios sustentáveis estão em franca evolução aqui no país. A tendência é boa, criação de empregos, atração de investimentos. A indústria financeira está muito presente aqui no Brasil, olhando startups, climatechs, olhando investimentos em conservação florestal, conservação de manguezais, transição energética, investindo em energia eólica, energia solar, biometano, biogás. Então o Brasil está se mexendo muito internamente e atraindo a atenção internacional, por isso nós somos reconhecidos como a Arábia Saudita do carbono, a grande powerhouse global de carbono, e o Brasil e a sociedade brasileira têm uma grande oportunidade de abraçar essa agenda e liderar a agenda econômica do século XXI.
E Galindo, você acredita que para o nosso carbono se tornar cada vez mais valorizado, um dos pontos cruciais é atrelar a projetos sociais? Sem dúvida alguma. A grande sacada e o grande segredo do mercado de carbono 2.0 é apostar em integridade e apostar em impacto social. Integridade é diligência dos projetos, trabalhar de maneira transparente, accountability dos projetos, transição do carbono em standards reconhecidos globalmente, é trabalhar com bastante cuidado do ponto de vista de controles, de transparência, de accountability, de traceability, de um lado, e do outro lado é fazer o benefit sharing, o compartilhamento do resultado do carbono com as comunidades. Nós temos que aproveitar os nossos ativos ambientais para a gente quitar o nosso passivo social. E a gente só vai fazer isso enquanto a gente conseguir ativar as cadeias econômicas sustentáveis, gerando fonte de receita e de vida digna e prosperidade para as comunidades ribeirinhas, para as comunidades indígenas e para todos aqueles que se engajam numa agenda de uma economia de baixo carbono. E é isso aí. E na nossa rota nós vamos presenciar um projeto de impacto social realizado pela Future Carbon Group. ODS 14. Vida na água. Você se lembra da Cabelegria? Então, olha o que eles estão fazendo pelos nossos oceanos. Somos a Filtrar, uma empresa de impacto ambiental que visa a utilização de cabelos humanos para a produção de mantas capazes de absorver o óleo do oceano, além do alto potencial de absorção de metais pesados. ODS 15. Vida terrestre. Estou aqui com o professor Carlos Nobre, um dos maiores climatologistas do mundo e uma importante voz relacionado às mudanças climáticas e o aquecimento global. Professor, quais são os principais efeitos e impactos se nós não atingirmos as metas de combate às mudanças climáticas? Enorme risco para todo o planeta. Se nós passarmos de 1,5 graus e se nós continuarmos com as emissões dos gases de efeito estufa que os países todos se comprometeram na COP27 no Egito em 2022, nós atingiríamos 2,4 a 2,6 graus até 2050. Enorme expectativa na COP30 em Belém, no Brasil, que os países mostrem compromissos muito maiores. Por quê? Porque se nós chegarmos a 2,5 graus até 2030, nós colocamos o planeta em enorme risco. Mesmo com o recorde de temperatura do ano passado, que continua esse ano 2023-24, a temperatura já passou de 1,5 graus mais quente do que 1850 a 1900. Nós tivemos um recorde de extremos climáticos em todo o planeta, inundações, chuvas muito severas, grandes secas e ondas de calor. O que mais leva a impacto no nós humanos são as ondas de calor. As ondas de calor estão levando a mais de 1 milhão de mortes por ano em todo o planeta. E se nós chegarmos nessa altíssima temperatura, 2,5 graus, nós vamos ter um impacto na saúde humana muito grande e vamos já extinguir um grande número de espécies da biodiversidade, o que é muito conhecido hoje. Os oceanos bateram recorde de calor, o ano passado continuam muito quentes em 2024. Isso está branqueando a maioria dos recifes de corais. Isso já é o caminho da extinção dos recifes de corais. Só para dar um pequeno exemplo, inúmeras, centenas de milhares de espécies estão muito ameaçadas. Nós vamos diminuir muito a produtividade da agricultura mundial, isso que fornece alimentos para bilhões de pessoas. E então esses são os enormes riscos. Nós não podemos deixar a temperatura passar de 1,5 grau. ODS 16. Paz, justiça e instituições eficazes. Quando falamos em proporcionar acesso à justiça e construir instituições mais eficazes, um dos grandes desafios é a comunicação e o combate à corrupção. A UMA atua através de 3 braços. Dentro das organizações, promovendo projetos próprios encabeçados pela UMA e através de rodas de conversa e formação. A gente entra dentro dessas 3 esferas através da governança. E pela governança e através das ferramentas de comunicação, a gente passa por um processo que se chama experienciar, expandir e expressar. O Instituto Não Aceito Corrupção, ele nasce em 2015 como um desdobramento do projeto de doutorado que começou em 1997
Em 97 não havia estudos acadêmicos a respeito disso. Eu sou do Ministério Público desde 1992 e achei importante me dedicar a esse estudo. Então o Instituto é um desdobramento dessa tese de doutorado, orientado pelo professor Miguel Reale Júnior. Em 2015, nós, ao lado de outras 31 pessoas, lançamos o Instituto com 4 objetivos fundamentais: pesquisa, construir uma política pública anticorrupção, mobilização da sociedade e educação. Combate inteligente à corrupção. Essa é a essência, essa é a razão de existência do Instituto Não Aceito Corrupção. ODS 17. Parceria e meios de implementação. Atualmente, um dos grandes desafios é a implementação da Agenda 2030 de forma mais consistente dentro das organizações. E para isso, trocamos uma ideia com a especialista Sônia Consiglio, uma das mulheres pioneiras e reconhecida pela ONU a trabalhar pelo desenvolvimento dos ODS. Sônia, quando nós falamos do ESG, qual o papel dos líderes na construção dessa agenda? Fundamental. Marcel, o líder fala se a gente vai mais rápido, mais devagar, se vai para um lado, para o outro, ele prioriza essa agenda ESG. E essa é uma agenda que precisa de prioridade nas empresas, né? Precisa da visão estratégica do líder. Então, o líder que entende a prioridade, entende os riscos, as oportunidades dessa agenda, ele vai colocar no planejamento estratégico da sua empresa e vai fazer isso acontecer e vai inspirar, né? A gente também está falando aqui de inspiração que vem da liderança. O tom vem do topo, isso não é diferente com a agenda ESG. E isso hoje em dia envolve reputação, mercado de capitais, né, uma série atração de talentos, retenção de talentos. Então, assim, hoje a gente, quando fala da agenda ESG, na verdade a gente está falando de todas as variáveis de valor que envolve uma empresa. E para concluirmos a nossa visão sobre desafios e oportunidades e a relação do ESG com a economia e os 17 ODS da ONU, estivemos com o Carlo Pereira, presidente do Pacto Global da ONU, Rede Brasil. ESG, para mim, eu sou talvez mais old school, né? Então eu estou nessa agenda da sustentabilidade há muito tempo, comecei a carreira com ela, e mesmo antes, em movimento estudantil, quando ainda adolescente, né? E comecei muito cedo nessa jornada, para mim é isso, para mim ainda tem tá atrelado à questão ali financeira, né? Então eu gosto dessa temática de ESG estar atrelada a fatores e riscos, né, ambientais, sociais e de governança, ou seja, que impactam a questão financeira, né? Então esse é o conceito estrito sensu originário ali do ESG, né? Então eu gosto de pensar dessa maneira porque por duas coisas, né? Cada vez mais a gente precisou adequar o nosso discurso de profissionais de sustentabilidade para o lado da oportunidade. Porque ninguém quer falar de risco, né? Não é uma agenda bonita. Bonita é falar em geração de receita, bonita é falar em coisas, né, que você pode gerar ali empregos para aquelas pessoas, etc, etc, etc. Né? Então, por exemplo, um exemplo claro no Brasil, quando a gente fala em clima, direto as pessoas já vão para as oportunidades aqui no Brasil, né? Porque de fato é um país diverso, é um país com insolação muito grande, uma área grande, ou seja, dá para a gente ter agricultura sustentável, dá para a gente criar empregos preservando floresta, né? Mas fato é que a gente tem muito risco atrelado à mudança do clima, né? A crise climática está aí muito presente. Então por isso que eu gosto dessa lógica de risco do ESG, para que a gente sim busque e aproveite todas as oportunidades que estão colocadas na agenda, por conta da agenda, mas que a gente tenha clareza também de que a gente tem que fazer de maneira muito adequada a gestão de riscos. Nessa semana, infelizmente, pudemos acompanhar os efeitos do aquecimento global no sul do Brasil. Deixamos aqui a nossa solidariedade ao estado do Rio Grande do Sul.
Para doações e contribuições, acesse a nossa página jornadaesg.com.